mais uma reflexão nesse período da pandemia que eu tenho vontade de compartilhar. Então, nesse momento eu queria compartilhar com vocês alguns textos que me trazem à memória, né, coisas que são boas, que são importantes. Eu faço isso lendo a Bíblia. Então, essa semana veio uma reflexão para mim, lendo dois textos específicos do rei Davi, né, que foi um dos grandes reis de Israel. Então, o primeiro texto ele está em 2 Samuel, capítulo 9, e o segundo texto é 2 Samuel, capítulo 10. Eu vou ler só dois versículos desse para vocês entenderem, né, e vou contar um pouco da história. Então, no primeiro texto, Davi, depois de já ter conquistado uma área territorial, ter feito todo aquele papel que um rei faz, né, de criar o seu território, de criar o seu reinado. Num determinado momento ele estava sentado pensando, imagino, né, que ele estivesse sentado, mas ele estava pensando, e diz assim: Disse Davi: Resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Saul era o rei, foi o primeiro rei de Israel que perdeu o seu trono e que perseguiu Davi durante muito da vida dele, né, desde a sua juventude, porque não queria que Davi tomasse o trono, né? Ele queria o trono para si, mas Deus já tinha ungido Davi. E Jonatas era o filho de Saul, com quem Davi tinha um amor imenso, e eles fizeram uma aliança. E nesse dia Davi então lembrou, ele e queria saber se tinha alguém para quem ele pudesse fazer o bem. E de fato tinha. A maioria dos filhos tinham morrido, os filhos de Saul, e todos, né? E ficou então o filho de Jonatas, que é Mefibosete. E ele então trouxe Mefibosete, que ficou com muito medo. Ele era um jovem coxo, ele tinha fugido para não ser morto também, né? E ele ficou com esse problema nas pernas, então ele tinha medo que Davi quisesse eliminá-lo. E Davi, ao contrário disso, trouxe ele para junto, trouxe ele para morar perto, deu terras, enfim, abençoou a vida dele. Mefibosete aceitou essa bênção. Mas logo em seguida, no capítulo 10, tem um texto de Davi dizendo isso, né? Quando morreu, então, os filhos de Amon, né, o rei dos filhos de Amon, o seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: Usarei de bondade para com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de bondade para comigo. Quando Davi estava sendo perseguido, algumas pessoas ajudaram, perseguido por Saul, né? Algumas pessoas ajudaram ele, e esse foi um dos reis. Só que Anon, ele ouviu alguns conselhos dizendo: não faz isso. Ele vem aqui para espiar a terra. Ele vem aqui porque ele quer tomar o reino. Então ele pegou aqueles jovens mensageiros que Davi tinha mandado para ele com essa mensagem de bondade e ele envergonhou-os. Ele tirou, raspou a metade da barba deles. A barba é uma questão importante para eles. Ele cortou as vestes ao meio, deixou as suas nádegas de fora. Então algo muito humilhante, ele realmente humilhou. E Davi, vendo aquilo, mandou que esses jovens então não entrassem na cidade, que eles permitissem que a barba crescesse, né, e que eles pudessem de novo se sentir íntegros e não envergonhados, para que pudessem contar para ele. Quando Davi ficou sabendo, então obviamente Davi fez um ataque, né, e ele foi lá resgatar então a honra dessas pessoas. Lendo esses dois textos na sequência, eu fiquei pensando: o que um ato de bondade pode fazer? O que é fazer o bem? A gente fica olhando tantas situações nessa pandemia, pessoas que precisam de ajuda, fome, gente vivendo em locais que são sem nenhum tipo de esgoto, saneamento, que vivem no esgoto, não tem nenhum tipo de saneamento básico. A gente olha pessoas precisando de ajuda porque perderam seus empregos, famílias inteiras sem condições de cuidado. A gente vê várias possibilidades de fazer o bem. E aqui eu fiquei pensando, né, que consequências tem esse ato, né? Para um, né, no caso Mefibosete, ele aceitou aquele presente, porque é um presente, um ato de bondade, não é uma obrigação. A partir do momento que se torna uma obrigação, né, já tem uma outra motivação. Mas ele aceitou aquele presente, mesmo desconfiado, e viveu uma vida muito melhor, muito tranquila. Ele era pobre, né? Ele viveu uma vida muito tranquila e muito bem, porque era isso, Davi só queria fazer o bem para ele. E o rei, então, Anum, não, pelo contrário, ele trouxe
destruição, não só para ele, mas para o seu povo, para as pessoas daquela cidade. E pensando sobre isso, meditando sobre isso, quando eu li esses dois textos em sequência, Deus então trouxe ao meu coração esse texto que está em 1 Pedro 4, né? Eu pensando, então tá, o que é fazer o bem, né? E que consequências são essas pelas quais nós também somos responsáveis. Davi foi levado a ter respostas para cada uma dessas reações. Então, assim como o Pequeno Príncipe que diz, né, que nós somos responsáveis pelo que a gente cativa, veio isso no meu coração. Deus então me deu esse texto em 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 10, que diz assim: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia sua língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, felizes sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Faça-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que aquilo que falam contra vós fiquem os outros envergonhados, aqueles que difamam o vosso procedimento, o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o que é mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então essa mensagem que veio para mim e que eu quero compartilhar com vocês é exatamente isso. É que a gente é sim responsável pelos atos que a gente faz, a gente não sabe as consequências, a gente faz coisas querendo bem, querendo melhor, buscando melhor, mas a gente não sabe as consequências, a gente não sabe nem se a pessoa vai aceitar, ou as pessoas, a comunidade, vão aceitar esses atos de bondade, mas o mais importante aqui é que a gente tenha coragem e não medo. Porque Deus foi o primeiro a fazer os seus atos de bondade por nós. Ele deu a sua vida através de Cristo para nós. Então ele mostra que independente de aceitarmos ou não esse amor que ele nos dá, ele sofre, ele faz tudo aquilo que é necessário para que a gente possa ter uma vida feliz, para que a gente possa ter uma vida com Ele, para que a gente seja salvo por Ele. Então há consequências para aqueles que não aceitam os atos de bondade, mas para nós a consequência não pode ser não fazer. Tem que ser pensar muito bem, ser responsável, não sair falando dolosamente de ninguém, nem criando situações que sejam constrangedoras nem para nós e nem para as pessoas, né? Mas fazendo aquilo que deve ser feito, fazendo o bem, buscando esse mundo, nesse mundo agora, né, trazer o reino de amor, de paz, aquilo tudo que a gente quer de bem para todos, né? Então o parâmetro é Deus, né? O parâmetro é esse. Vamos fazer o bem, sim. Vão ter consequências, vão ter modos de reação diferente. A gente não deve pensar nessas consequências como algo para nos dar medo, mas sim para que a gente possa ter a responsabilidade de saber defender e mostrar por que nós estamos fazendo aquilo com temor, com tranquilidade, com mansidão. Então, que seja assim, que a gente continue multiplicando bem, fazendo aquilo que a gente deve fazer com muito amor. Que Deus abençoe cada um de nós, que Deus abençoe todos vocês. Eu espero que essa palavra chegue com muito amor ao coração de vocês e que vocês estejam bem, se possível, fiquem em casa.